Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Projeto Online com Deus. Você que nos assiste, vou fazer um pedidaço para você, já deixa o like, curte, comenta e compartilha, deixa aí nos comentários o que você está achando da lição, essa lição que está deliciosa, muito boa, muito gostosa de se estudar, que tem trazido muitos aprendizados para nós. Isso Ana, mesmo. Ana, hoje você vai ler para a gente, né, cadê aqui? Gênesis 12, 1 e 2. 2 e 3, né? 2 e 3, é isso aí. Diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha quantas vezes falou aqui a palavra bênção, né? Abençoado. Sim. E a pergunta é sobre isso, né? Fala assim: Deus disse a Abraão que o tornaria uma bênção para todas as nações da terra. Mas o que significa ser abençoado por Deus? Ou o que significa ser uma bênção? Olha, isso é um contexto bem amplo, na verdade, né? Porque ser abençoado, você pode ser abençoado de tantas formas, né? Tem um hino que eu gosto muito que diz: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, né? Muito bom. Você vai ficar surpreso se você tentar enumerá-las. São tantas, né? Mas as bênçãos, elas vêm de diversas formas, né? Nós podemos ser abençoados financeiramente, na verdade, em cada área da nossa vida, né? Seja ela física, mental, espiritual, emocional, por exemplo, nós podemos ser abençoados e também ser uma bênção. Vai da necessidade da pessoa. Tem pessoas que são abençoadas simplesmente em receber um abraço. Às vezes, a pessoa está se sentindo abandonada, está se sentindo sozinha, está no vale, passando pelo vale da sombra da morte, e aí você chega, abraça a pessoa com aquele abraço caloroso que o cristão tem, e ela vai se sentir amada, vai se sentir abençoada por você. Muito bem. Igual você falou, é muito amplo, realmente. Existem muitas formas de Deus nos abençoar e Ele nos abençoa todos os dias. É importante a gente refletir sobre isso. Só o fato de a gente acordar já é uma grande bênção, né? Só o fato de você despertar e ver o dia, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, já é uma bênção. E ser uma bênção também, né? Porque, assim, ser uma bênção na vida das pessoas, isso significa fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Abençoar o dia da pessoa. Às vezes ela tá cabisbaixa, tá triste, aí você chega com aquele astral alegre, simpático, sabe? Toda aquela leveza, e aí traz aquela leveza para a pessoa também, você abençoou o dia daquela pessoa. E existem outras formas também, outros meios, mas toda vez que a gente faz o bem para alguém, né, toda vez que a gente faz o bem para a humanidade, um bem para o animalzinho, um bem para no contexto geral, né, a gente está abençoando pessoas. E no contexto de Abraão estava sendo uma bênção para toda aquela nação que estava na escuridão, vamos dizer assim, que era muito paganismo, adorando deuses que não eram o Deus verdadeiro. E com o exemplo da vida de Abraão, o testemunho dele, né, a vida dele, ele leva muitas outras pessoas a adorar esse Deus vivo, né, o Deus verdadeiro, construindo altares. Sua família, seus parentes também passaram a adorar esse Deus verdadeiro. Olha que bênção. Uma coisa que eu gosto muito nesse verso também, Ana, é a responsabilidade da bênção, né? A responsabilidade da bênção. Comenta aí se você conhece a responsabilidade da bênção, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Com grandes bênçãos também vem grandes responsabilidades. Porque através de Abraão, Deus queria abençoar todas as nações do mundo. Olha que responsabilidade grandiosa, né? Ser uma bênção para todo mundo. Você é uma bênção onde você está? Na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, por exemplo. Você tem sido uma bênção onde quer que você vá. Você tem abençoado todas as nações. Você tem usado os dons, os recursos que Deus te deu, sejam eles financeiros, sejam a sua voz, a sua fala, o seu raciocínio, para abençoar as pessoas? Muito bem, exatamente. Agora nós vamos, qual o texto aí? 1 Coríntios? 1 Coríntios 6,19, Ana. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Esse é o verso.
Deixa eu ver a pergunta, vamos lá. O que o altar construído por Abraão tem em comum com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Olha, pergunta interessante essa daí, hein? E o verso do capítulo e o versículo também é muito interessante. Exato. Depois, com o tempo, dê uma lida no capítulo 6 de 1 Coríntios, um capítulo interessantíssimo, muito bom, né? E o nosso corpo como templo do Espírito Santo. O que o altar construído por Abraão tem a ver com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? O altar, né, era onde eram realizados sacrifícios, né, onde Abraão ele adorava ao Senhor. Você tem usado o seu altar, que é o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para adorar ao Criador, para adorar ao Deus que te concede vida todos os dias? Né? É uma pergunta muito interessante. Como nós temos cuidado do nosso altar? Ele está em condições de oferecer uma adoração? O que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Ele está habitável para o Espírito Santo? Isso é muito interessante, porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E às vezes a gente se pega, muitas vezes, pessoas falando, às vezes até a gente falando, entra nessa onda de falar meu corpo, minhas regras, minha maneira. Mas não, a palavra do Senhor diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo, né? Você pertence a Ele e você vai prestar contas de como você está cuidando desse templo, o que você anda fazendo com esse templo, né? Você está profanando esse templo, né? E nós fomos feitos para glorificar a Deus. E a gente glorifica com a nossa vida na prática, no nosso dia a dia. Sacrifícios eram feitos manhã e tarde. Significa que nós temos que estar nosso dia também dedicado ao Senhor, dedicando ao Senhor, né? Ao acordar, ao dormir, prestar conta ao Senhor do que eu fiz com esse altar hoje, né? Eu profanei, eu estraguei, eu enfiei um monte de lixo, ela abaixo, sabe? Sujei, manchei. Então, tudo isso nós vamos prestar conta para o nosso Deus. Paulo, ele diz, né, que quer vivamos, se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. De quem você tem sido, para quem você tem oferecido sacrifícios? Você tem dedicado o seu altar ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra? Ou você tem cuidado do templo como se ele fosse santuário seu mesmo e não de Deus, né? Você tem lidado com o seu templo de acordo com as regras impostas pelo mundo, meu corpo, minhas regras? Quando você aceitou ser de Cristo, você recusou a você mesmo. O seu corpo agora é templo do Espírito Santo, deixou de ser seu. Amém. E Gabriel, você pode então abençoar as pessoas com uma oração? Será um prazer. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. E eu tenho certeza, Pai, que Tu já colocou na vida de cada uma dessas pessoas que nos assistem, tanto o querer quanto o efetuar. Senhor, que nós venhamos a ser uma bênção onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, em casa mesmo, para a nossa vizinhança, Pai, que o Senhor em nós seja uma bênção para essas pessoas. Nos motiva a sermos templo do Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a Te dar uma adoração verdadeira em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui e te aguarda aqui também amanhã você esteja aqui online com Deus.